pessoal, vamos ver um exemplo de criação de índice na prática, criação de índice de árvore B e do índice hash. Vamos para isso usar o SGBD+SQL e vamos usar o banco de dados empresa. Use empresa, que eu tenho aqui uma tabela, nesse caso uma tabela e uma visão, tabela funcionário. Vamos usar a empresa. Para a gente utilizar índice, a gente tem as engines. Então eu tenho alguns tipos de engines. E para eu saber quais são as engines que eu tenho no MySQL, eu dou um show engines. Ela me mostra que eu tenho um InnoDB, que é padrão. E ela suporta transação, nível row level locking, nível de lock por linha e chaves estrangeiras. E eu tenho aqui o memory, o tipo memory, que é o tipo que é utilizado para utilizar hash, armazenamento em memória, uso para tabelas temporárias, certo? Para eu saber os tipos de engines que tem no meu banco, em um banco de dados específico, eu vou usar o banco empresa, eu uso table name engine, information scheme table, e eu quero saber o nome da tabela lá, empresa. Então, para eu saber qual é o tipo que eu estou usando aqui, eu seleciono e o padrão é o InnoDB. Significa que eu posso criar um índice de uma árvore B. E eu quero saber de uma tabela específica, eu pesquiso o status daquela minha tabela e ela vai me mostrar aqui o tipo de engine que é InnoDB. Certinho? Então, aqui é a forma que eu tenho para alterar a minha engine. Se eu alterar aqui para memory, ele muda tudo para engine. Daqui a pouco a gente vai fazer isso. Vamos ver quais são os índices que eu tenho na minha tabela funcionário. Show índice from funcionário, ele vai me mostrar aqui que o padrão é da chave primária, código funcionário, e ele usa uma árvore B, certo? E agora eu vou criar um índice. Eu posso escolher um índice. Aqui eu vou criar, se eu estou no tipo engine e eu crio, eu posso usar o hash ou B-tree. Se eu usar o hash aqui no InnoDB não vai acontecer nada, porque o InnoDB não dá suporte ao hash. Vou mostrar para vocês, ele vai criar aqui uma árvore B. Então se eu dou um show aqui índice, ele criou uma árvore B. Então o índice foi criado aqui para o meu atributo, o meu campo salário. Então, eu posso verificar agora, como eu tenho uma árvore, ele trabalha muito bem com faixa de valores. Então, salário, eu vou pegar de 1000 aqui a 1500, e eu tenho um comando chamado explain, que ele me mostra o tempo, algumas características de resposta dessa minha consulta. Então, se eu usar o explain, ele vai me dizer que foi um tipo simples, ele usou uma faixa de valores, usou o índice e pesquisou duas linhas, usando o índice, certo? Se eu tiro o explain, ele vai me retornar a consulta. Como o banco de dados é pequeno, a gente não percebe a diferença em segundos, ele utilizando o índice. Por isso que a gente usa o comando explain para ele mostrar para a gente que ele está usando o índice aqui. Ele pesquisou somente duas linhas das 12 que eu tenho. Se eu tirar o índice, eu posso usar aqui, ignore índice. Então eu tenho aqui IDX salário, fazendo a mesma consulta de 1000 a 1500. Se eu ignorar o índice, ele vai me mostrar aqui que ele pesquisou nas 12 linhas, ao invés de duas. Então, anteriormente o índice está funcionando, beleza. Se eu fizer essa mesma consulta aqui com 1800, a gente viu que uma árvore B tem essa característica de pesquisar de forma pontual também. Se eu pesquisar, ele vai também, nesse caso ele pesquisou em uma linha e ele achou os 1800. Que a resposta dessa minha consulta é 1800, só tem um registro, e por isso que ele trouxe ali. Ele pesquisou uma diretamente, achou. Porque os dados são poucos também, né? Então ele usou o índice tanto para a faixa de valores quanto para um dado pontual. Vamos mudar agora
na engine, para memory, vocês vão perceber que o tipo de índice ele já vai mudar. Show, índice com funcionário. Agora eu tenho aqui o tipo hash. Apesar do tipo memory suportar árvore B mais B também, eu posso criar um de uma árvore B, certo? Mas ele já muda aqui para o hash e eu tenho agora o hash. Se eu for fazer a mesma consulta com faixa de valores aqui, usando o hash, ele não vai usar o índice, porque é faixa de valores, o hash não trabalha com faixa de valores, então ele teve que precisar os 12. Mas se eu uso aqui somente o 1800, aí ele usa o hash. Nesse caso ele pesquisou em duas, ele teve que ir em duas, provavelmente no mesmo bucket. Um bucket de overflow aqui. Então o hash funcionou também para uma consulta pontual. O ignore a gente já viu, eu posso forçar ele a usar um índice. Aí tem a diferença de use index. Eu posso forçar aqui de duas formas, induzindo ele aqui. Mesmo se não for aqui, ele vai usar se for aplicado. O force index, ele vai usar forçando mesmo o uso. Certo? Então, essa foi o exemplo que eu preparei para vocês. E do nosso banco de dados empresa e na tabela funcionário. A utilização do B-tree, que eu uso no InnoDB ou no memory. Se eu quiser criar aqui ó, index B-tree no memory, eu crio. B-tree. Estou mostrando, eu forço aqui ele usar o B-tree, senão ele vai usar o hash. Então quando eu criar aqui, index B-tree, e eu explico não, dou um show, ele vai me mostrar que tem um índice aqui agora também de uma árvore B. Não, é interessante porque ele criou na mesma coluna, né? Então quando ele for usar aqui, fazer uma consulta aqui, ele vai mostrar que ele está usando os dois, tá vendo? Ele usou o salário, que é da hash, e usou a B-tree. E aí ele mostra que usou a B-tree porque foi rápido uma só. Certinho? Então, aqui está o exemplo. Bons estudos. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.